um dos nomes mais destemidos da história da humanidade. Ali no que a gente vai chamar de final da Idade Média, no Sudeste Asiático, foi dono de um vasto império e após a sua morte, esse império continuou crescendo, porque ele deixou um legado. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e é isso mesmo, hoje a gente vai falar de Gengis Khan. Esse nome importante na história, principalmente quando a gente fala da história asiática, do Império Mongol. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Afinal de contas, tem muito conteúdo. Além desse conteúdo que a gente está fazendo hoje, a gente tem conteúdo voltado para Enem e demais vestibulares, conteúdo de atualidades, história, geografia, filosofia, sociologia. É muita coisa. Antes de entrarmos nas conquistas de Gengis Khan, a gente precisa compreender como que a juventude dele foi formada por grandes desafios. Ele assim se forjou um líder destemido. Então a juventude dele foi muito importante. As experiências não só influenciaram sua visão estratégica, mas também alimentaram sua determinação nas futuras campanhas de conquista. Temujin, esse é o nome original, o nome de nascimento. Ele nasceu, inclusive, em 1162, foi filho de um chefe de uma tribo mongol, uma tribo importante, Yesugei, no clã Bojigin. Logo aos 9 anos de idade, o Temujin estava a caminho do clã dos Merquitas para escolher uma esposa. Essa escolha ia definir a paz entre as famílias, a família dele, os Bojigin, e a família dos Merquitas. Por que eles precisavam de reunir, de fazer essa paz? Porque a mãe do próprio Temujin, que seria o Gengis Khan, ela foi casada com o líder dos Merquitas e ela foi raptada pelo pai do Temujin, que é o Yasugei. Então, ela é ex-esposa do líder dos Merquitas. E aí eles queriam selar essa paz. Só que no caminho eles encontraram com outro clã, mas esse era um clã aliado, que é o Ongerat. E ele acabou se apaixonando por uma jovem, Bort, e pediu ela em noivado. O seu pai aceitou que ele fizesse essa escolha e ela vai ser a sua primeira esposa. Só que no caminho de volta para casa aconteceu uma tragédia. O pai de Temujin, o Yesugei, ele foi assassinado pela tribo dos Tártaros, que se opunham a eles. E sem idade suficiente para liderar o clã, Temujin teve de lidar com o governo de Targutai, que é um ex-soldado fiel ao seu pai que o perseguiu muito, porque almejava ainda mais o poder e não queria que o Temujin atingisse a idade. Enfim, em 1206, como um nômade, ele viajou à Mongólia por muito tempo, inclusive angariando apoio. Ele fez amigos, alguns inimigos, e ele se juntou, inclusive, ao seu amigo de infância, o Jamukhan. Mas essa aliança militar foi muito importante durante o período, mas ela se desfez com o tempo, devido às visões diferentes de comando. Naquele mesmo ano, ele foi proclamado Gengis Khan. O Khan vem do governante, do líder, do comandante. Mas espera aí, não existia Mongólia? Não, existia sim. Mas a questão é que antes de Gengis Khan, a Mongólia ela não era unificada em um grande império. Você tinha tribos com poder descentralizado. As tribos eram muito fragmentadas e frequentemente se envolviam em conflitos internos, como a gente já viu hoje. Então a jornada de Gengis Khan para unificar as tribos preparou um terreno importante para suas notáveis conquistas. A aliança com tribos antes rivais e as estratégias empregadas não só garantiram a unidade, mas serviram como um grande alicerce para as campanhas expansionistas que se seguiram. Mas o que tem de tão diferente, tão importante para esse legado sobre esse governo de Gengis Khan? Ele era caracterizado por uma estrutura bem descentralizada. Inclusive foi por isso que ele rompeu com o seu amigo lá atrás, se vocês lembrarem, o Jamukhan. Gengis Khan adotou uma abordagem bem inovadora para a época que contribuiu para o sucesso do seu império.
um sistema de méritos em conquistas por ocupação de cargos públicos, então isso batia de frente com as hierarquias das famílias, então vinha por méritos, principalmente méritos méritos militares. E os seus generais tinham autonomia em decisões bem regionalizadas, ele permitia isso. Apesar de tudo, era uma forma dele se manter no poder também. Você tinha a utilização de mensageiros que faziam percursos a cavalo e possibilitavam uma rápida troca de mensagens e um grau bem considerável de tolerância religiosa e cultural nas regiões conquistadas. A divisão dos espólios também adquiridos em guerra e, enfim, um código de leis, que é muito importante, denominado de Yassá, que definia que todos os membros do Império, independente das origens étnicas ou sociais, eram iguais juridicamente. Vamos agora emergir nas campanhas militares, começando pelas vastas planícies da Ásia Central. A grande força das tropas de Khan estava na habilidade de montaria de seus exércitos. Eles eram munidos de arcos pequenos que facilitavam cavalgar enquanto atiravam nos inimigos. Então você tinha uma velocidade, você tinha um grande poder. A conquista do Império Corásmio, que império é esse? Um império islâmico sunita, que hoje corresponde a regiões mais ou menos ali como o Afeganistão, Azerbaijão, Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos, Irã, a Rússia. Então a gente está falando do Oriente Médio e também do leste europeu. Entre outros, tá bom? Foi um grande marco desencadeado por Khan, pois levou o líder a estender suas fronteiras para além do imaginável. A China, em 1205, também se tornou testemunha das conquistas audaciosas de Gengis Khan. Suas campanhas deixaram uma marca indelével na história chinesa, redefinindo as dinâmicas regionais, e consolidando o domínio mongol na região. A primeira grande campanha de Gengis Khan na China foi contra a dinastia Jin. Vamos só lembrar que a China é muito grande, então você não tinha só uma dinastia comandando a China toda. A dinastia Jin controlava uma parte que era bem significativa do norte chinês. E essa conquista seguiu depois para as conquistas a oeste, contra a dinastia Qitia, e depois da dinastia Song, que situava mais ali na região sul da China. E essas conquistas elas não se limitaram a marcar só o território no mapa. Não é só isso que se conquista, você tem toda uma questão política, uma questão econômica. Então elas influenciaram diretamente o governo de Gengis Khan. Elas são importantes porque elas sustentaram o império durante muitos séculos. Mas tudo que tem a sua ascensão depois tem a queda. Essa queda não foi logo com Gengis Khan. Gengis Khan deixou um grande legado, a queda vai vir só depois. A morte do Gengis Khan, em 1227, ainda é um grande mistério em relação à sua causa. Mas independente de ser por doença ou combates físicos, ele deixou seu filho, o Ojedai Khan, como um sucessor, que deu continuidade às conquistas do pai. E outros que vieram depois também deram continuidade. Enfim, o Império Mongol ele sobreviveu até o século XIV, finalzinho da Idade Média, tendo sua queda por razões políticas, militares que invadiram o Império Mongol e também por econômicas. Ficou mal das pernas o Império Mongol tempos depois. Então é isso, vocês gostaram aqui de falar da gente falando sobre a vida do Gengis Khan, sua obra, o seu legado, suas conquistas do Império Mongol? Deu para conhecer um pouco mais sobre o Império Mongol? Então deixa aqui nos comentários e não deixa de curtir também. Quiser deixar também uma recomendação para uma outra figura histórica, a gente está aceitando, viu? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!